Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão da leitura da carta aos Hebreus, nosso 34º encontro. Carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 17 ao versículo 25. Vamos fazer essa leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 17 a 25. Respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles se dedicam pelo bem de vocês e terão que prestar conta disso. Assim eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. Rezem por nós, pois acreditamos que nossas intenções são puras e só queremos agir bem em tudo. Rezem com insistência ainda maior, para que eu possa voltar até vocês o quanto antes. Conclusão. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor, que é pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna, que Deus torne vocês perfeitos em todo bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus, por meio de Jesus Cristo. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Saudações. Irmãos, peço que vocês acolham esta palavra de exortação. Foi por causa disso que lhes escrevi poucas palavras. Quero informar-lhes que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for aí para ver vocês. Saudações a todos os dirigentes e a todos os cristãos. Os da Itália mandam saudações para vocês. Que a graça esteja com todos vocês. Depois de um tempo de caminhada, chegamos ao fim da carta aos Hebreus. Nos ajudou no conhecimento da fé, para nos fortalecer no conhecimento e na vivência da fé. Vamos sempre meditar esta carta que nos apresenta quem é Jesus, este sumo sacerdote da nova aliança. Versículo 17. Respeitem os dirigentes e sejam dóceis a eles, pois eles dedicam pelo bem de vocês e terão de prestar conta disso. Assim eles poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para vocês. O autor se refere àqueles que dirigem as comunidades, os bispos, presbíteros, diáconos. Se fala em respeitar. A palavra respeitar significa tê-los sempre diante dos olhos. Sabemos que a obediência devida aos bispos e presbíteros e líderes da comunidade não se deve afastar da obediência à palavra da Bíblia, ao Evangelho e à própria consciência diante daquilo que é justo e ético. Essas autoridades terão de prestar contas de seu pastoreio. Servimos a Cristo e não a nossos próprios.
nem as nossas próprias vaidades. Pois quem age assim, age e se torna um ônus, um peso, um fardo aos outros. Os padres da Igreja foram comentadores da Sagrada Escritura. Muitos sabiam de cor a Escritura. A mensagem cristã não é nunca e deve ser uma alternativa para a humanidade. Pois se assim fosse, seria mais uma ideologia imposta pelo poder arrogante e prepotente. A mensagem cristã é um diferencial. A função do bispo, presbítero, líderes de comunidades, diáconos, é dedicar, entregando sua vida para o bem da comunidade. Esta é a função. Quando você vê lá o versículo, diz assim: pois eles se dedicam para o bem de vocês. A finalidade do ministério é dedicar para o bem da comunidade. Se ele quer dedicar para o bem de si mesmo, ele cometeu um erro de função. E ao cometer um erro de função, não se tornou mais fiel à missão que lhe foi confiada. Mas também se pode viver na vida do clero como um ateu prático. Se esquece que ele vai ter que prestar contas a Deus, que ele está para servir a comunidade, não a comunidade para servi-lo. Mas a comunidade deve dar todo o suporte necessário para que ele possa agir com alegria na pregação da palavra e na vivência, no testemunho da comunidade cristã, e não gemendo numa comunidade cheia de conflitos, onde cada um quer puxar a sardinha para o seu lado nessa luta de poder. E diz assim, né? A função do bispo, presbítero, líder de comunidade, diácono, é dedicar, entretanto, sua vida para o bem da comunidade, para o bem dos cristãos. Né? Então, nós vamos ver, nós devemos servir com temor, com reverência, com consciência. Nós vamos prestar contas da missão que nos foi confiada. A vocação não é minha. Eu não sou dono. A vocação é um dom que Deus me deu para a finalidade de servir e não de mandar. É claro que o mandar está inserido no servir. Esse mandar tem em vista o serviço da comunidade, não a relação de poder. Jesus mesmo diz, né? Aquele que quiser ser grande, seja o servidor de todos. Ele então diz, o temor de servir nos dá consciência. Queremos prestar contas da missão dada, cuja autoridade foi entregue por Jesus. Jesus é o autor desta autoridade. A seus sucessores na missão, os bispos, depois os presbíteros, em unidade com o bispo, os diáconos, em comunhão com o bispo, e os dirigentes, em comunhão com seus dirigentes. Ora, o ambiente propício ajudará na missão de evangelização, pois poderão trabalhar com alegria. O ambiente dividido e de críticas negativas fará o ambiente em que o pregador poderá entristecer, gemendo. Isto não é vantajoso para a própria comunidade. O exercício do ministério não é exercício de manias. O exercício do ministério é um exercício de entrega, doação, de morte, morrer por aqueles que nos foram confiados e amamos. Versículo 18. Rezem por nós, pois acreditamos que nossas intenções são puras e só queremos agir bem em tudo.
O autor pede a intercessão da comunidade pelos dirigentes e por ele. Como seria bom que cada bispo, presbítero, dirigentes de comunidade, diáconos, pudessem dizer: acreditamos que nossas intenções são puras e que a disposição deles sejam sempre: eu quero agir bem em tudo, sem exclusão. Versículo 19. Rezem com insistência ainda maior para que eu possa voltar a vocês o quanto antes. Ele pede então a intercessão para que o autor possa voltar a estar com eles o quanto antes. Isto é, os destinatários da carta. Mas nós não sabemos a que comunidade ele se refere. Uma intercessão insistente, confiante pela missão exercida pelo nosso autor. Conclusão, versículo 20. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, que é pastor supremo das ovelhas, por ter derramado o sangue da aliança eterna. A saudação final, o autor invoca o Deus da paz. Este gerou e realizou para nós a paz ao ressuscitar dos mortos a Jesus, que é nosso Senhor. Jesus é pastor supremo das ovelhas. Pertencemos a Jesus. Disse a Pedro, quando Jesus disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas, as ovelhas não pertencem a Pedro, as ovelhas pertencem a Cristo, mas a função de apacentar foi entregue a Pedro. Então Pedro tem esta missão que lhe foi conferida pelo próprio Cristo. Este pastor derramou por nós o sangue da aliança na cruz. Versículo 21. Que o Deus torne vocês perfeitos em tudo, em todo o bem. Assim poderão cumprir a vontade dele, realizando em vocês aquilo que agrada a Deus por meio de Jesus Cristo. O desejo de bênção do autor da carta em forma de intercessão é que o Pai Eterno, Deus, faça a cada um daqueles que nasceram em Cristo, daqueles que vivem em Cristo, os cristãos, perfeitos no bem, no amor. Deus não é perfeccionista, ele é perfeito no amor, ele é perfeito no bem. O perfeccionista deve buscar um bom psicólogo e, dependendo do caso, tem que ser um bom psiquiatra, porque isso é uma obsessão, um transtorno que, além de fazer a pessoa sofrer de forma doentia, ainda faz os outros sofrerem pelo seu excesso de perfeccionismo. E ele então continua nos dizendo, a nós. Então, sermos perfeitos no amor. E que ele, Deus agindo nas pessoas, em nós hoje, ele possa fazer que realizemos tudo o que agrada ao Pai, por mediação de Jesus Cristo, seu Filho, e nosso eterno e sumo sacerdote da nova aliança. Saudações. Versículo 22. Irmãos, peço que vocês acolham esta palavra de exortação. Foi por causa disso que lhes escrevi poucas palavras. O autor suplica que os cristãos acolhem essa palavra que ele chama de exortação. Que tenham bom ânimo em receber a epístola. O objetivo era atingir a comunidade com as exortações escritas. Versículo 23. Quero informar-lhes que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, eu levarei comigo quando for aí para ver vocês. Aqui deixa entender que parece que o autor da carta é Paulo. Muito se discute sobre a autoria de Paulo. Não é o caso de referir a esse espinhoso assunto aqui agora. Mas aqui aparece o nome de um colaborador próximo de Paulo. Isto é, aqui aparece,
esse colaborador, que é Timóteo. Ele solto, né? Então, ele vai dizer, Timóteo foi solto, né? Ele irá, com o autor, encontrar a comunidade. Versículo 24. Saudações a todos os dirigentes e a todos os cristãos. Os da Itália mandam saudações para vocês. Sabemos que a carta foi dirigida em Roma, no tempo de perseguição de Nero ou Domiciano. O autor saúda os dirigentes, bispos, presbíteros, diáconos, líderes de comunidade, a comunidade cristã. Que a graça esteja com todos vocês. A graça divina, realizada, doada a nós, por meio de Jesus Cristo, nosso sumo e eterno sacerdote da nova aliança. E com isso, nós terminamos a carta aos Hebreus. Uma caminhada lenta, mas uma caminhada devagar, usando o método usado pelos padres da Igreja, comentadores da Sagrada Escritura. Claro que os temas teológicos vão surgir, mas o que nós queremos destacar é entender cada versículo dentro do contexto que o apóstolo, lá, o autor da carta, está discutindo, está se referindo. E com o término desta carta, nós vamos iniciar nossa reflexão do livro da primeira carta de São Pedro. Então, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos ter o encontro da primeira carta de Pedro. Quero também, e aos pouquinhos, já começar a fazer alguns temas, né? Um tema já bem vai vir aos pouquinhos sobre os 12 profetas menores. Eu vou conversar com os livros menores, depois eu vou trabalhar os livros maiores, né? Para que nós possamos ter uma facilidade de acesso a estes livros menores e depois também podemos compreender os temas que nós encontramos nos maiores. Nós vamos então ter essa reflexão sobre os profetas menores, logo em seguida também fazendo essa reflexão da primeira carta de Pedro. Saúde e paz para todos, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.